Olá, já falei boa noite no início do culto, né? Então tem que começar diferente. E aí, tudo bom? Firmeza com vocês? Que bom que você está aqui. Nós estamos então no segundo e último capítulo da série Epitáfio. Então, para a gente deixar todo mundo na mesma página, eu vou fazer um resuminho do que nós falamos no domingo passado. Então, aí todo mundo vai entender mais ou menos o que a gente está falando. E aí, então, a gente continue na nossa caminhada nesse último capítulo. Primeiro, definirmos o que é epitáfio. Epitáfio é aquela frase que tem nos túmulos, que é para falar sobre a pessoa, ou para homenagear as características, enfim. É algo que tem a ver com aquela pessoa que foi sepultada, que está morta. Bom, como o epitáfio tem a ver com aquelas pessoas que morreram, que foram sepultadas, que relação isso tem com a gente, que está vivendo a Silva? Então nós falamos assim, nós acabamos de virar o ano, estamos em 2019, 2018 então passou, 2018 morreu. Então o exercício é a gente avaliar o ano que passou e a gente ver qual o epitáfio que nós podemos dar para o nosso 2018. Qual o epitáfio que você pode dar para o seu 2018? Fazendo um balanço geral, então você vê se você saiu, aí ficou no positivo, ficou no negativo, se você avaliou bem o seu ano e falou assim, não, foi um ano massa e o meu epitáfio é tal. E aí você fala assim, eu posso dar um like nesse epitáfio, meu ano está bacana, eu quero um ano melhor, mas meu ano foi legal. Ou às vezes você vai olhar então para o 2018, vai avaliar e ver que não foi tão bom assim. Então aí você vai lá escolher seu epitáfio e você vai ver que, caramba, poderia ter sido melhor. Mas aí quando a gente avalia o nosso ano, então a gente avaliou, colocou epitáfio, uns gostaram, outros não, uns ficaram contentes, querem fazer um repeteco em 2019, outros não ficaram contentes, quer um ano bem melhor. Então aí a gente faz aquele balanço e programa o ano seguinte, que é o ano de 2019. Então a gente projeta, a gente olha o ano de 2018 e vê aquilo que deu certo, então a gente repete. Aquilo que não deu certo, a gente tira. Ou algumas coisas que poderiam ser melhor, então a gente continua e tenta aprimorar. Então a gente faz um balanço, depois a gente faz uma programação e a gente olha para o nosso 2019 e fala assim, então vai ser melhor, e aí a gente cria um epitáfio para 2019. Quando a gente virar o ano de 2019 para 2020, a gente vai olhar para 2019 e o que a gente quer ver? Qual é o epitáfio que você quer dar, que eu quero dar para o nosso 2019? Beleza. Avaliamos 2018, projetamos 2019, aí depois a gente sabe também que nós teremos problemas, que não é tão simples assim apenas projetar, colocar nossas resoluções, os nossos objetivos, nossos sonhos e vai dar tudo certo. Não, vamos ter problemas. Então falamos sobre José, que teve muitos problemas, mas conseguiu chegar lá. Ele começou mal, mas terminou bem. Tivemos a vida de Jó também, que passou por muitos perrengues, mas também foi vitorioso. Falamos sobre a Fanny, uma menina que nasceu numa família pobre, com 6 semanas ela teve uma infecção nos olhos e depois por um erro médico ela ficou cega. Aí semanas depois o pai dela também morreu, então ela passou muitos problemas, aí ela casou com um músico cego também, e depois ela teve o filho, perdeu o filho, mas depois dos 40 anos de idade ela começou a fazer hinos, e ela fez mais de 8.000 hinos, que abençoa nações e milhares de pessoas na terra. E nós também somos abençoados por ela. Nós compartilhamos alguns hinos que ela compôs aqui no domingo passado, e a maioria, aqueles que têm mais tempo de vida cristã, conhecem os hinos da Fanny. Então, pessoas que sofreram, mas que chegaram bem. Às vezes começaram mal, mas terminaram mal. Até aí, beleza. Então, nós avaliamos 2018, projetamos 2019, sabemos que nós teremos problemas, e agora? Agora, eu quero só compartilhar um versículo com você, para a gente encerrar esse resumo que está em Salmo 40, 17, que diz assim, quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se preocupa comigo. É só para você ter a certeza que você vai ter um Deus, você tem um Deus que se preocupa com seus objetivos, com seus sonhos, aquilo que você projetou para 2019, tem um Deus todo-poderoso que vai caminhar com você dia após dia durante esse ano, e Ele quer também realizar os seus sonhos. Ele quer acompanhar você nessa sua caminhada, te dar força, te dar poder, autoridade, alegria, entusiasmo para você chegar no final. Só que, como é importante a gente começar bem e terminar bem, muitas pessoas então às vezes começam mal e terminam bem, mas muitas pessoas começam bem e terminam mal. Então a maioria, assim no mês de janeiro, a maioria das pessoas estão bem convictas, elas estão focadas naquilo que elas querem.
Então os objetivos estão frescos na mente, então ela está empolgada e ela quer cumprir, ela quer viver a sua melhor versão em 2019, então janeiro está todo mundo alinhado, está todo mundo na pegada. Mas aí vem fevereiro. Aí em fevereiro a pessoa já começa a fazer conta, né? Falta 10 meses e pouco. Aí a pessoa já começa, de repente, pensar em dançar um pagode lá na Sapucaí. As coisas começam a desmoronar. Aí chega em março, a pessoa já está quase naquela deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí chega em abril, já está todo safadão de novo. E aí já perdeu mais um ano. E aí volta tudo de novo. E a pessoa vive mais um ano sem conquistar os objetivos, sem viver a sua melhor versão. Com muitas pessoas é assim. Mas para muitas pessoas, então elas conseguem manter o foco. Passa janeiro, passa fevereiro, a pessoa está lá, firme no propósito. Firme no propósito. Ela sabe que ela vai vencer, e ela vai. Só que mesmo para essas pessoas, a gente sabe que tem alguém que não quer a nossa felicidade, que não quer a gente vencer. Então ele começa a lutar contra a gente, investir contra a gente. E ele começa então a nos contaminar. E essa contaminação, ele sabe que essa contaminação, e muitas delas, tem o poder de nos paralisar. Vai drenando as nossas energias. Então a gente vai parando no meio do caminho, a gente vai desistindo, a gente vai enfraquecendo. Essa é a investida dele. Então ele tenta nos contaminar para nos paralisar. Com qual contaminação? Aí eu fiz a relação de algumas aqui. Desânimo, tristeza, preguiça, pessimismo, murmuração, inveja, apatia e medos. E aí a lista é grande. Mas são as contaminações que vai entrando na vida da gente, vai nos paralisando, vai drenando energia, a gente vai ficando na marcha lenta. Quando vê, voltou tudo ao normal. É interessante que quando a gente vê num jornal que existe uma epidemia de alguma contaminação, a gente toma, pelo menos as pessoas mais sensatas, tomam os devidos cuidados. Então a gente compra o gelzinho, põe o gel lá em casa, deixa o gel na mesa do escritório, deixa um gel no carro, então a gente lava bem as mãos, alguns colocam luvas, dependendo da que a pessoa trabalha, ela coloca uma máscara, então ela evita de estar em lugares fechados com muita gente, que é lugar arejado, então ela se preocupa com essa contaminação. E a maioria de nós nos preocupamos e tomamos os devidos cuidados para a gente não se contaminar. Mas quando a gente fala da contaminação da alma, parece que a gente não tem o mesmo cuidado. A gente não tem o mesmo capricho. A gente vai deixando acontecer. Ao invés da gente então se cuidar e tomar os devidos cuidados para a gente não ser contaminado na alma, no espírito, então a gente vai deixando levar e quando vê a gente está adoecendo, a gente está contaminado e a gente está enfraquecendo. Olha o que Neemias nos ensina. No capítulo 4, versículo 11 e do versículo 11 ao versículo 44, vou até ler para vocês aqui, ó. Ao mesmo tempo, nossos inimigos diziam: eles nem saberão que os atacou. Quando menos esperarem, estaremos no pescoço deles e vamos matar qualquer que encontrarmos pela frente. Com isso, a obra está interrompida. Os judeus que eram vizinhos deles alertavam: eles estão rodeando e daqui a pouco vão atacar. Por isso, posicionei guardas nos lugares mais vulneráveis do muro e organizei o povo por filas, equipando-os com espadas, lanças e arcos. Olha o contexto da história. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. Então Neemias foi lá para reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele ficou sabendo que os inimigos iam atacar. O que ele fez? Ele chegou e fez uma inspeção no muro. Ele foi olhando os muros de Jerusalém e foi ver os muros que estavam derrubados, os lugares do muro que estavam enfraquecidos. Então ele posicionou pessoas armadas nesses lugares estratégicos onde que os muros estão baixos, onde que os inimigos poderiam atacar mais facilmente. Então ele colocou pessoas lá. E é como se a gente também tivesse esse muro na nossa vida. É um muro que a gente constrói durante a nossa vida. Aquilo que a gente aprende na escola dominical, ou do que demais, na salinha, nas pregações, o que os nossos pais nos ensinam. Então a gente vai construindo muros. E a gente precisa também ficar olhando, fazendo uma inspeção nos nossos muros e ver qual parte do nosso muro está fraco. A gente vai ver que tem parte do muro que nós estamos com 5 metros de altura, mas tem parte que está com 5 centímetros. Então a contaminação é fácil de chegar, é fácil de entrar. E a gente precisa então sondar e ficar fazendo a inspeção dos muros para ver onde é que está o problema, onde que nós podemos ser contaminados. Por exemplo, tem-se os muros onde estão grandes. Então é uma parte da sua vida que você não tem
Não tem dificuldade, porque você está legal, que você está bem estruturado. Então, por exemplo, eu não tenho problemas com pornografia ou com a minha sexualidade. Muito provavelmente eu não vou ser tentado nessa área. Pode vir a Bruna surfistinha me dar a paz do Senhor, que para mim está tudo certo. Está tudo beleza, não vou ter problema nenhum. Mas para muitos que têm problemas em outras áreas, que têm problemas, por exemplo, de um consumista que gasta demais, então essa pessoa com certeza vai ser atingida nessa área. Então vai chover proposta de banco, cartão de crédito com limite altíssimo, tudo para que essa pessoa se embanane, se endivide e tenha problema na vida. Então quando a gente detecta os pontos fortes da nossa vida, e quando a gente detecta os pontos fracos, os muros que estão fragilizados, derrubados, então a gente precisa ficar atento com isso e nos proteger. Quantos aqui assistiram o filme Bird Box? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, bastante gente. Que legal. Quantos assistiram essa semana? Ficaram assim, curiosos. Muitas pessoas assistiram o Bird Box. Não assistiu, não? Não assistiu, não? Tem que assistir. Ah, assistiu ou não gostou? Ah, entendi. Mas assistiu sozinho depois. Então, eu vou tentar não fazer um spoiler aqui, você que ainda aqui vai assistir o filme, então eu vou fazer um resuminho da primeira parte do filme. Então, o filme, Bird Box é um filme, eu não falei que era um filme na semana passada, né? Bird Box é um filme, foi lançado agora em dezembro, até no dia 8 teve 45 milhões de visualizações no Netflix. O que esse filme conta? Quando eu comecei a assistir o filme, eu não estava sabendo, foi por acaso, eu e a Sabrina estava buscando um filme lá, gostamos do nome, do estilo, da imagem, e demos o play. Mas desde o começo do filme, eu comecei a assistir com um olhar espiritual, com um olhar teológico. Não foi um simples entretenimento, um passar de tempo. Eu comecei a ver aquele filme com uma ótica diferente. Então aquele filme faz o quê? Existe um mal, que ele não tem cara, que ele não tem forma, que ele não tem rosto. E esse mal, quando a pessoa tem contato com esse mal, ele se transforma no seu maior medo. Imagina uma baratona bem grandona assim atrás de você. Assim. Quando a gente pensa se transforma no maior medo, então a gente pensa que isso vai ter uma cara, vai ter uma forma, vai ter um corpo, um rosto. Não. Então, ele meio que potencializa os seus medos. Então, quando a pessoa tem um contato visual com esse mal, que é uma sombra, que é um vulto, então a pessoa entra em transe e ela se suicida. Todo contato com esse mal, então, faz com que aquela pessoa se mate. Das formas mais terríveis no filme. E aí, analisando, fazendo um paralelo com a nossa vida, não é assim também com a gente? A gente também não tem contato com o mal e isso nos contamina? E isso é bíblico. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mal está aí fora. Outro versículo diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, quem possa matar. Então a Bíblia nos deixa muito cientes, é muito claro, que a gente vive numa vida, existe um mal aí fora, que está querendo nos dominar, que está querendo nos matar, e ele veio para matar, roubar e destruir. É bíblico. Então isso não é uma ficção. Nós vivemos essa realidade. A todo momento nós estamos cercados por esse mal. A todo instante. E a gente então, com o contato com esse mal, então a gente fica vulnerável e muitas vezes a gente se contamina com esse mal. Então isso que é o que mais ou menos que acontece no filme. Em Salmos 139, 23, 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, no versículo 23 e versículo 24. Muitas vezes a gente vai se envolvendo com essa contaminação. Então essa contaminação vai entrando na vida da gente, e às vezes de uma forma tão silenciosa, muitas vezes, é que nem a diabetes, né, que vai matando a gente ao pouco. Por isso que chama diabetes, né, que é tipo a mulher do diabo. Então vai entrando, e vai nos matando, e vai nos destruindo. E muitas vezes a contaminação é assim, a gente tem contato com esse mal. E a gente não percebe, mas esse mal, ele está entrando, está vendo lugares da nossa vida que está com o muro baixo, onde nós estamos fragilizados, e é ali que ele investe.
E a gente vai morrendo. A gente vai morrendo. Então, o amor que a gente tem pelos filhos, ou pela esposa, pelo marido, vai esfriando. O amor que a gente sente por Deus vai esfriando. O amor pela vida vai esfriando. A gente vai se contaminando. Parece que a coisa vai entrando num caminho que a gente não gostaria que chegasse. Então, fazendo também um paralelo com o filme. Qual é a maior janela, a maior parte de entrada para a contaminação de todos nós? No filme, então, eles não podem enxergar esse mal, não pode ter contato visual, mas se eles estiverem dentro de uma casa, então eles estiverem com as cortinas baixadas e tudo lacradinho, então a pessoa pode ficar lá dentro, normal, viver a vida dele tranquilo, mas ele não pode olhar para fora. Se ele pega lá a cortina e dá uma espiadinha e visualiza esse mal, então os olhos já ficam vermelhos e a pessoa já se suicida. Mas se estiver lá dentro, está tranquilo. Então a pessoa fica com os olhos abertos, está conversando, está normal. Mas se tem que sair, a pessoa tem que vendar os olhos e sair. E o olhar talvez seja a maior estratégia que o nosso inimigo tem para nos contaminar. O que aconteceu lá em Gênesis, o que aconteceu com Eva. Então lá está bem claro na Bíblia também, que a Eva, então, Deus falou para ela assim, não come daquela árvore, tá? Para Adão e para Eva, não come ali, daquela árvore não, daquele fruto não. E aí a Bíblia fala que quando Eva olhou a fruta, falou assim, nossa, era agradável aos olhos. Já foi um olho. Então ela desejou aquela fruta, e ela então deixou de lado o que Deus tinha ordenado para ela, talvez os princípios dela com Deus, deixou de lado, e foi lá e comeu do fruto. Começou pelos olhos. Uma traição que termina no divórcio, começa como? Começa com os olhos. Como é que foi com o rei Davi? O rei Davi estava de boa, dormindo, à tarde, então ele acordou, ele saiu, ele foi para a varanda da casa dele, e aí ele olhou para o lado assim e viu uma mulher nua tomando banho. Aí ele falou assim, mas que coisa mais feia, uma mulher tomando banho nua assim, Me dá um binóculo aí. Não foi assim? Foi pelos olhos. Olhou a mulher, o olho brilhou, e aí pronto, já era. Já dentro já pecou. E aí foi lá, então chamou a mulher, e aí eles tiveram um momento juntos, começou com os olhos. E a gente tem vários exemplos que começam com os olhos, é onde ele ataca. Um outro exemplo, vitrine. A pessoa que tem essa compulsão de comprar. Então, a vitrine lascou, porque se a pessoa está lá, ela pode estar sem dinheiro, está endividada, mas se ela está com crédito no cartão, a vitrine chama essa pessoa. Existe um estudo que diz que 40%, uma vitrine bem feita, ela pode aumentar em 40% as vendas de uma loja. Agora temos as vitrinistas, o salário de uma vitrinista aí tem lugares que é 5, 6 mil reais. Para fazer vitrine, porque sabe que a vitrine faz os olhos então brilhar, assim, atrair as pessoas, atrair o consumo. Você vê que como muitas vezes, muitas áreas da contaminação começa pelo olhar. Redes sociais. O que são as redes sociais? É justamente isso, a gente fica olhando a vida de todo mundo. Olhando a vida dos parentes, a vida dos amigos, a vida dos inimigos, a vida dos artistas. E a gente então começa a olhar, e muitas vezes, muitas pessoas começam então a viver um descontentamento com a vida que tem. Porque olha uma vida tão bela, tão brilhosa, tão glamurosa nas redes sociais, depois olha para a condição que ela tem, então ela começa a se descontentar com a vida que leva, com o marido, com a esposa que tem, com o carro, com a casa. E aí começa então a viver uma vida que, se não for tratada, vira então uma depressão, e a coisa vai andando, por quê? Começou com os olhos. Começou a desejar coisas que não pode ter. Começou a desejar coisas que não pertencem. Começou então a vislumbrar coisas e ela não conseguiu realizar e ter aquilo. Isso começa então a atingir e contaminar a sua vida. O olhar pessimista, aí já não é o olhar físico, mas às vezes do jeito que as pessoas encaram e vê as situações. Eu estou falando do pessimismo, eu não estou falando dos pés no chão, da realidade, mas o pessimismo é um problema.
A pessoa então ela fica focada naquele problema e ela não consegue visualizar outras coisas, ver uma esperança, ver uma luz no fim do túnel, ver um horizonte melhor, um futuro melhor. Ela fica focada naquilo. No próprio filme tem uma cena em que um rapaz ele está falando com duas crianças. As crianças já nasceram nesse contexto desse mal. Então elas não sabem o que é natureza, não sabem o que é brincar com outras crianças. Então o rapaz ele começa a contar uma história para essas crianças, fazendo com que elas tenham esperança de uma vida melhor. Começa a falar de pássaros, de árvore, de brincadeira, de outras crianças. E elas ficam todas entusiasmadas. Mas aí a Mallory, que é uma dos personagens, fala assim, não, pode dormir. Já encerrou a história ali, mandou as crianças dormirem e ainda deu uma bronca no cara. Você está louco? Você está fazendo as crianças ter esperança de algo que elas nunca vão viver. Ele falou assim, como assim nunca vão viver? Eles podem viver isso sim, isso pode ser uma realidade da vida deles, e mesmo que não for, não custa nada ela ter esperança de que um dia isso possa acontecer. Então muitas vezes esse olhar pessimismo também nos contamina. Conhece alguém assim, não? Olha uma frase bastante conhecida do Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. Porque a gente está falando do problema, do olhar, que muitas vezes a gente é atraído, a contaminação entra. Mas qual que é a solução? Então lá no livro Pequeno Príncipe está dizendo assim que é uma verdade muito grande. O essencial é invisível aos olhos. O que é invisível aos olhos que nos faz bem, que é essencial para nós? Um exemplo. O nosso lindo e amoroso Espírito Santo. É essencial para nós. Mas é invisível aos nossos olhos. Mas nós cantamos agora há pouco, que no nosso caminhar nós precisamos dele. Nós precisamos dele para viver, para respirar, nós precisamos do Espírito de Deus habitando em nós, para a gente conseguir passar por essa vida, por essa caminhada, para a gente estar forte, para a gente estar alerta. Então o Espírito de Deus dentro de nós é algo que é invisível, mas é essencial para todos nós. A graça, o amor de Deus é invisível, mas é essencial para todos nós. Não podemos viver sem a graça. É pela graça que somos salvos. É o amor que nos cerca diariamente, que nos mantém vivos. É invisível e é essencial para todos nós. Quando a gente começa a entender que muita coisa que a gente deseja, é legal desejar, é bacana a gente projetar, mas quando a gente então entende e faz um exercício diário, que o essencial de verdade, ele é invisível. Então nós temos o amor, nós temos a graça. Outra coisa que é invisível, a salvação. A salvação é invisível. Agora, imagina a gente viver nessa vida sem a certeza da salvação. Da gente achar que daqui a pouco a gente morre, ou a gente vai para o inferno, ou não vai ter lugar nenhum para a gente ir. Não. É essa alegria da salvação que faz a gente acordar todos os dias sabendo que existe algo melhor para a gente viver. A fé é invisível. A fé é invisível. O que é a fé? É o firme fundamento, é a certeza daquilo que a gente não vê. Você vê que o que é essencial para nós de verdade é invisível? E quando a gente percebe isso, a gente entende que a salvação, que a vida com Cristo, ela é para todos. Porque se tudo isso que é essencial para nós é invisível, mas ela está à mercê de todos. Todos podem ter esse contato. Todos podem viver o amor de Deus. Todos podem viver a salvação. Todos podem ter fé. Não é um privilégio de classe A, B ou C. Então nós devemos estar cientes de que aquilo que é importante para nós, é essencial para nós, é invisível aos nossos olhos. Como a gente então consegue vencer essas tentações, essa contaminação? A receita é muito simples, muito, muito simples. A Bíblia fala para a gente fugir das tentações. Fugir. Interessante que a mesma Bíblia fala assim, para a gente resistir ao diabo. Caramba, então a Bíblia fala assim, para a gente resistir ao diabo, para a gente bater no peito, olhar na bolota dos olhos dele e falar assim, aqui não, sai fora. Resistir, é olhar na cara, olhar no olho, é não ficar com medo, é não tremer na base, é falar assim, aquilo que habita em mim é muito maior que você, sai fora, eu não te pertenço. A Bíblia fala resistir ao diabo, mas das tentações ele fala
foge. Foge. Então, do chefão lá, a gente tem que resistir, encarar. Mas a tentação, a gente tem que, sair fora. Só que tem gente, que não entende essas coisas. Tem gente que não entende que nós precisamos fugir das tentações. Tem gente que fala assim, passa a tentação, mas passa bem devagarinho. Tem gente que gosta de viver assim na beirada, assim, sabe, o abismo está aqui, se espirrar, ele cai, mas não, fica na beiradinha, se equilibrando. Aí os anjos de Deus ficam até com um gelo na barriga, assim, porque vai cair, mas a pessoa vive ali, se equilibrando, no limite, para cair. Parece brincadeira, mas é verdade. A gente fica brincando com o perigo. Uma vez um rei estava querendo achar alguém para dirigir a carroça da princesa, um cavaleiro. Então ele fez alguns testes e foi eliminando as pessoas até que chegou em 2 cavaleiros, os melhores. Falou assim, é o seguinte, agora então a prova final, você vai pegar então a carruagem, então vocês vão com toda velocidade e eu quero ver quem chega mais perto do abismo. Aí os caras, beleza, deixa comigo. E aí eles foram, em velocidade, correndo, levantando poeira. Aí teve um lá que foi segurando, foi derrapando, chegou no limite. Se respirar, caía. E o outro parou alguns metros para trás. Aí o rei chegou nesse que parou alguns metros para trás, parabéns. Então você vai ser o cavaleiro, você que vai levar a carroça da minha filha, da princesa. Porque você mostrou prudência. Eu não quero que um cavaleiro que leva ao bem mais precioso que eu tenho, que é a minha filha, a minha princesa, então fique andando e gosta de viver perigosamente. Que de repente tem a capacidade de chegar e andar no limite da ribanceira. Eu prefiro aquele cavaleiro então que ficou 2, 3 metros para trás, num nível razoável de segurança. Esse eu quero que seja o cavaleiro da minha filha. E muitas vezes a gente brinca com esse perigo. A gente chega no limite. Quando vê, já foi. Então nós precisamos fugir das tentações. C.S. Lewis, que é aquele cara que fez o Crônicas de Nárnia, ele disse assim, quem cede à tentação depois de 5 minutos, nunca saberá o que teria acontecido depois de 1 hora. Quantos de nós não esperamos 5 minutos? E nós caímos na tentação, e nós fomos contaminados e vivemos esse problema. Mas uma coisa interessante também do filme, agora contando mais um pouquinho, mas não estou fazendo spoiler não, se você pegar o trailer do filme, ele vai mostrar essas coisas que eu estou falando. A Mallory, que é vivida pela Sandra Bullock, então ela teve uma percepção no filme. Ela percebeu que os pássaros, eles se agitavam na presença do mal. Eles ficavam muito agitados. Então, toda vez que esse mal chegava perto, os pássaros então ficavam agitados. O que ela fez? Ela precisava ir atrás de um lugar seguro, para levar as 2 crianças. Então, ela colocou alguns pássaros numa caixa, bird box. Colocou os pássaros numa caixa, então ela foi viajar em direção a esse lugar que ela procurava, que é um lugar seguro. A fim do quê? Como ela estava, as crianças com os olhos vendados, não podia ver nada, mas os pássaros, quando eles se agitavam, então era o alerta de que o mal estava chegando, que o mal estava por perto. E aí a gente então espiritualizando isso e fazendo com uma ótica que eu tive, isso não quer dizer que é assim o filme, cada um de vocês talvez teve óticas diferentes, isso que é legal da arte, né? Um quadro quando é pintado, um livro quando é escrito, um filme quando é feito, ele deixa a gente livre para nossas interpretações, isso que é o legal da arte. Então quando eu vejo aqueles pássaros alertando eles que o mal estava próximo, é algo que nós também temos. Deus nos coloca na nossa vida amigos providenciais que nos ajudam, que nos alertam, que falam assim, o que você está fazendo não está legal, eu já fiz isso, eu já passei por isso, eu já quebrei a cara, então calma, não é por aí. Amigos que nos alertam, você está errado, você está pisando na bola. Mas não só os amigos que Deus manda para nós, mas também o próprio Espírito dele, andando com a gente. E a gente sabe quantas vezes a gente cometeu o erro, e se a gente parar e ser honesto com a gente sabe que Deus, que o Espírito alertou, que você estava inquieto, que aquilo ali não estava legal, mas mesmo assim a gente vai lá e faz.
Então nós temos os amigos que nos alertam, mas também a gente tem o Espírito dele dentro de nós, que nos alerta também de quando a gente está indo para um caminho errado, quando a gente está pisando em algo que pode nos trazer uma consequência negativa. E aí no final, eles estavam descendo por um rio afora, e eles estavam então atrás de um lugar seguro. Não vou falar qual é o lugar seguro, para não estragar o filme que você vai assistir ainda, mas eu vou falar do qual é o nosso lugar seguro. Nós temos esse lugar seguro também. E o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada para a gente chegar nesse lugar seguro também. Eu quero responder você essa pergunta lendo alguns versículos. Em Salmos, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará de todo mal. Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, 7 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. E o último, para a gente ir embora, está em 2 Timóteo 4,18, que diz assim: o Senhor me livrará de toda a obra do mal, e me levará salvo para o seu reino, e a ele seja a glória para todo sempre. Amém. O epitáfio da Fanny está assim: que segurança sou de Jesus. E a Bíblia tem então vários versículos que nos mostram que o lugar seguro que eu e você devemos estar é um relacionamento com Ele, estar perto do Pai. É nos braços dEle que nós devemos estar. E Ele nos dá o Espírito Santo para viver com a gente essa caminhada, para nos levar até Ele, ao encontro do Pai. E depois a gente ainda ter uma vida eterna com Ele. O mal está aí. Saindo por aquela porta a gente vai se encontrar com Ele. Vai estar próximo, vai estar ao nosso derredor. Essa semana vai estar investindo contra mim e contra você. Mas nós temos que ter a certeza que o Espírito Santo está conosco e que nós temos um Senhor que nos protege todos os dias, que Ele nos guia e Ele pode nos levar a um lugar seguro, mas também levar até uma vida eterna. Que você possa, talvez, assistir esse filme essa semana que vem, e que você possa então ter uma percepção diferente, mas que de alguma forma isso pode ajudar você, alertar você nos teus caminhos. Amém? Vamos cantar uma música. Antes da gente cantar, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor é tão bondoso com a gente. O Senhor nos manda alertas diários de coisas que nós devemos e não devemos fazer. Muitas vezes a gente fica, Senhor, com os olhos vendados na nossa vida e a gente não percebe o perigo que nos ronda. Então a gente vai tomando decisões e pegando caminhos que nos levam por lugares, Senhor, que muitas vezes nos traz umas consequências muito grandes, muito terríveis. Mas nós queremos contar com a Tua presença na nossa vida diariamente, que a gente possa ter a percepção, o discernimento de entender a Tua voz, os Seus sinais, e a gente precaver, Senhor, a nossa família, a nossa vida financeira, profissional, nossos filhos, a nossa vida espiritual dos perigos. Nós sabemos que o mundo, ele realmente tem o mal habitando nele, esse mal investe na gente todos os dias, mas nós temos a segurança que o Senhor está conosco. Leve cada um com segurança para as suas casas, Senhor, que a gente possa ter uma semana abençoada e receba nesse momento o nosso louvor também através de mais uma canção, em nome de Jesus. Amém.